Nesse vídeo eu vou falar um pouco a respeito de consultoria. Então, ele serve tanto para você que é consultor ou para você que está pensando em contratar uma consultoria. Mas aconteceu uma situação, exclusivamente hoje mesmo, algumas horas atrás, eu preciso falar disso também. Eu preciso comunicar com outras pessoas que eu tenho certeza e de alguma maneira pode contribuir. Enfim, numa dessas reuniões de proposta, tá? Eu coloquei, caso para esse cliente em potencial, a sugestão de implementação, enfim, melhorar o processo comercial. Em determinado momento, a pessoa falou que o valor que estava era caro. Só que eu tenho um ponto que é importante eu citar aqui. Ele já veio de uma experiência negativa, né? Ele foi tentar fazer uma implementação com um profissional, não sei, tá? Não conheço o profissional, também não vou falar do serviço dele, obviamente, não faz sentido nenhum nesse vídeo, mas eu quero pegar o ponto do que o cliente me falou e da pensativa que ele teve, que no meu ponto de vista eu acho que não faz muito sentido, então só pra gente poder refletir um pouco a respeito. Ele falou pra mim que era caro o que nós colocamos pra ele, sendo que o valor que foi proposto, ele foi proposto pensando até como se ele tivesse um colaborador. Aliás, o valor de implementação, se a gente for colocar num período ali de 6 até 12 meses, que seja, no valor mensal, era um valor mais baixo do que um próprio colaborador, e é onde ele falou que o nosso valor estava caro. E aí, eu estava refletindo a respeito disso e pensa o seguinte comigo, tá? Algumas pessoas, quando elas vão contratar ou vão comprar um produto, elas olham mais o custo, que nesse caso, né, ao meu ver, obviamente não é um custo, ele é um investimento, mas ela tá mais pensando no que ela vai pagar ou do que ela pode ganhar com aquela aplicação que você vai ter, entende? Então o cliente ficou excitamente pensando no tamanho do ferro, com todo respeito à palavra, quem me conhece sabe que eu sou bem claro a respeito das palavras, do tamanho do ferro que essa pessoa levou da última experiência. E tem mais ainda, tá? Ele nem chegou a analisar, e foi um ponto de argumento que eu coloquei pra ele, a respeito do background que eu tenho. De maneira alguma, se você me conhece, sabe que eu não sou de me vangloriar, de contar vantagens. Talvez se eu fizesse isso, igual a maioria dos gurus que fazem na internet, talvez eu estaria até melhor. Mas, cara, são 15 anos de experiência trabalhando, né? Tendo negócio, sofrendo, né? No dia a dia, ganhando, sofrendo. Você sabe bem como é a montanha-russa de quem empreende, de quem monta uma empresa no Brasil. Mas hoje eu tenho uma empresa formada, moro em Portugal, já vivo disso, já vai fazer 15 anos, moro pra cá, tenho uma empresa totalmente home office. Então, assim, existe um background por trás. E mesmo eu sendo a pessoa que iria prestar consultoria num valor mais baixo, do menor escalão, eu não tô falando, obviamente, eu tô falando de um salário mínimo Brasil, de o que a pessoa iria pagar para qualquer colaborador, a pessoa ainda considera aquilo como um valor caro, né? Eu coloquei esse argumento em chamada, eu acho que a gente precisa falar isso também, né? Precisa ser falado, mas imagina só. Então é um ponto seguinte, a reflexão que eu coloco é o seguinte, olha o quanto a pessoa pensa do que ela vai pagar, mas ela não reflete o quanto ela vai ganhar lá na frente. Então por mais que eu traga os melhores argumentos, as melhores informações, eu acho que algumas pessoas elas estão presas. E outro ponto, tá? Então, se você não sabe, eu trabalho com Bitrix e a assinatura do Bitrix ele já tá pagando, vai fazer 8 meses e não utiliza nada. E da assinatura das mais básicas a profissional. Então, que já é um valor relativamente alto, principalmente se você não utiliza para nada. Aí fica extremamente caro, obviamente. E ainda assim ele tem mais uma ferramenta com que ele paga mensalmente. E nessa proposta, a ideia é que o próximo ciclo ele já não pague mais nada. Entende? Eu até vi um outro vídeo, seria até injustiça da minha parte tentar citar, porque eu não me recordo. E que nesse vídeo fala das pessoas que elas valorizam mais as ferramentas, os produtos do que a própria mão de obra. Isso é uma grande diferença, né? Que acontece até na própria Europa, né? Bens comuns, né? São fáceis de conseguir. Computador, smartphone, lá o iPhone, qualquer coisa que a pessoa queira, fica muito fácil de conseguir. E a mão de obra na Europa, ela tem uma percepção um pouco diferente, então tende a ser mais cara comparado ao Brasil. Então eu penso nisso, né? Olha só, o que a pessoa colocou na frente, os atributos com que ela fez essa análise para falar em um determinado momento que o nosso valor ele é caro, né? Então, olha o tamanho da reflexão. Tipo assim, todo esse período de conhecimento, de erros que eu cometi, de problemas que eu tive, para poder colocar algo que é interessante, menos do que um valor de um CLT, no cargo mais baixo que seja, a pessoa ainda faz essa comunicação, ela fala que é caro. Então, assim, é a realidade, né? Às vezes nós não entendemos o porquê que algumas empresas, elas estão nos momentos lá patinando, sofrendo. E observação, tá? A pessoa tá pagando lá outras plataformas e tá utilizando numa planilha, e mesmo essa plataforma tá pagando um Bitrix e mais essa outra plataforma, e a outra plataforma somente para utilizar o WhatsApp, sendo que também tem o CRM e não está sendo utilizado e ainda utiliza uma planilha. Então, essa percepção, né? Essa percepção de alguns empresários de quando você coloca, né, uma solução que vai dar aquele salto, mas a pessoa tá presa naquela mentalidade que o que eu tô comprando ele é um custo para minha empresa e não um investimento a longo prazo. Então, é isso. Acho que vale a reflexão.
com quem nós falamos, se você é consultor, se você é empresário, se você presta, né, como eu falei, consultor, empresário, ou você está querendo contratar uma consultoria, eu acho que vale essa reflexão. Então, o quanto eu ganho com o que vai ser implementado, ou com o conhecimento que eu vou trazer para minha empresa, colocando essa pessoa, né, essa pessoa sênior que tem uma carga, enfim. Então, a questão, falando de valores, é abaixo e tal, eu vou repensar até a questão de valores, questão de serviços, de como tudo isso é aplicado, porque, de fato, a gente vê muita coisa na internet, muita gente vendendo de uma maneira... minha posição a respeito disso, né? Sem background, com poucos cases, ou cases que até que são mentiras em alguns casos, e a gente tentando aplicar algumas ações, talvez seja até o problema, seja até eu, né? Tentando vender para um cliente errado, que não reconhece o serviço. Mas enfim, fica a reflexão. Eu quero saber da sua opinião também, sua observação, se você já sofreu com isso, como que você pensa a respeito, coloca aqui nos comentários, ok? Com certeza eu vou responder e eu agradeço por ter assistido até aqui, tá bem? Valeu, até a próxima.